Vamos ao nosso próximo painel, que vai tratar sobre o papel da fiscalização e das normas na proteção à sociedade, desafios e oportunidades para os técnicos na gestão municipal. Ele que é diretor de fiscalização e normas do CFT. Antes de apresentar o nosso palestrante, eu sei que a euforia aí com os prefeitos é grande, mas eu peço a gentileza do pessoal fazer silêncio aí, né, pessoal? Vamos respeitar aqui os palestrantes que vêm após e também ao público que quer prestigiar as palestras, tá bom? Peço a gentileza, então, aí, né, de tentar fazer silêncio para não atrapalhar as palestras. Vamos receber no palco Bernardino José Gomes. Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Bernardino José Gomes, eu sou capixaba, nascido em Castelo. Fui levado pelos meus pais para Cachoeiro de Itapimirim, porque eu ainda era um jovenzinho de 3 anos de idade, e hoje eu moro na capital, em Vitória. Eu sou técnico em eletrotécnica, trabalhei em grandes empresas na área de mineração, na área de telecomunicações, na área de papel e celulose e na concessionária de distribuição de energia. Estou diretor de fiscalização e normas do Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Quem são os técnicos industriais, né? De onde surgiu essa categoria? Os técnicos industriais, hoje registrados no Conselho, espalhados nesse nosso Brasil, tem mais de 870 mil profissionais registrados no nosso Conselho. Nós éramos oriundos, por obrigação de lei, estar registrado no sistema anterior, e em 2018, com a nossa lei, nós passamos para um conselho próprio. Hoje nós temos 870 mil técnicos industriais das suas mais diversas modalidades: eletrotécnica, mecânica, edificações, agrimensura, né, automação, mecânica. Eu vou falar um pouco da importância desses profissionais e da fiscalização do bom exercício profissional para a sociedade, em especial aos municípios, mais ainda aqueles pequenos municípios de recursos parcos, né? Então, eu queria pedir aqui, rodar um vídeo institucional nosso, por favor, de como, quem nós somos, aonde é que nós estamos, o que a nossa atividade influencia na vida das pessoas, da sociedade, para que vocês possam conhecer quem são os técnicos industriais. Roda para mim, por favor, o vídeo institucional. O 1. Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Sistema CFT, CRTs. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Tem um outro vídeo, Antônio. Conselho Não. A vida de todos passa por aqui. Enquanto você trabalha, estuda e concretiza sonhos, os técnicos industriais aplicam conhecimento em projetos e serviços para você viver ainda melhor. O trabalho dos técnicos industriais está na qualidade do ar que você respira, na água que você bebe, no alimento que te sustenta, na tecnologia que conecta você ao mundo, na energia que aquece a economia e o seu lar, na logística e no transporte. O trabalho dos técnicos industriais está na indústria, na eletrotécnica, nas edificações, na mecânica, na agrimensura, na eletrônica, nas telecomunicações, na saúde, na educação, no campo e na cidade. Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Sistema CFT, CRTs.
Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Bem, pessoal, hoje a gente fala de inteligência artificial, ChatGPT, né? A mudança da tecnologia na vida das pessoas, mas no município a gente precisa falar do impacto do saneamento básico, do impacto de escolas, do impacto de posto de saúde, o que isso reflete em qualidade de vida. Os técnicos industriais, eles podem ser responsável técnico pelas empresas de iluminação pública, fazer reformas de escolas, postos de saúde, ser responsáveis técnicos por um grande momento, senhores vereadores, que é o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que é o combate ao lixo que está espalhado e que a gente não tem muita coisa, não está vendo muita coisa ser feita. Então, os técnicos industriais podem atuar nessa área. E o CFT? Como é que o CFT atua nessa condição? O CFT, ele é uma autarquia federal criada por lei para orientar, fiscalizar e disciplinar a profissão. E o que o ensino técnico tem a ver com tudo isso que a gente está falando? A vida de um jovem, que a gente viu comentar aqui, que tem um ensino técnico, ela é transformada. Aonde você, nos municípios que não tem uma escola técnica, e o jovem termina o ensino médio, ele não tem nada para fazer, ele não consegue se colocar no mercado, porque o mercado está exigindo um profissional habilitado, ele vai se entregar aí à ociosidade, e todos nós sabemos o que a ociosidade traz. O município que tem uma escola técnica instalada, seja do Instituto Federal, seja do Senai, seja estadual, como o Centro Paula Souza, como a Rede Faetec, como outras tantas redes estaduais de ensino técnico, esse município ele tem uma qualidade de vida diferenciada. O jovem tem oportunidade de vida. E isso reflete na vida da sociedade. Nós passamos, eu também falo por mim, que nós passamos por constantes transformações e as pessoas também precisam sonhar, precisam ter esperança, não só se entregar ao mundo das drogas. Então, o ensino técnico industrial, ele é um fator de inclusão social, ele é um ensino público de qualidade, ele tem que ter empregabilidade e bons salários, e serve de referência para os outros irmãos, para a família que está se colocando no mercado e muitas vezes vai ser o arrimo daquela família, um espelho para poder modificar todo um processo. A profissão, após a formação, ela precisa estar, para exercer a profissão, precisa estar devidamente registrado no conselho. O profissional não pode exercer a profissão sem estar devidamente registrado para assumir a sua responsabilidade civil e criminal sobre os processos e o trabalho que ele desempenha. Temos aqui algumas coisas e onde o técnico pode atuar. Senhores vereadores, nós precisamos do apoio dos senhores. Nosso conselho é recente, é novo, jovem, com 7 anos de vida, 2 anos de pandemia. Vários municípios ainda existem nas suas leis orgânicas que não alteraram as leis para o nosso antigo documento de responsabilidade técnica. Nós precisamos fazer alteração para trazer para o novo documento de responsabilidade técnica, que tem a mesma validade do que o anterior, mudou só o nome, de anotação de responsabilidade técnica, RT, para termo de responsabilidade técnica, que é o TRT. Mudou o nome, mas a essência é a mesma. Então, nós temos ali, onde é que os técnicos em saneamento atuam, o esgoto a céu aberto, né? E aí a gente pode atuar de forma sistemática para transformar essa situação em casas e com rede de saneamento básico. Passa para mim, deixa eu ver se... Nós temos as escolas danificadas, em estado ruim de conservação. Nós, técnicos industriais, podemos fazer a reforma das escolas e com um custo muito mais barato. O custo de um técnico
laboral da prefeitura, ele mora no município, ele não é empresa que veio de fora para fazer aquela atividade e foi embora, ele é dali, ele tem o sangue daquela cidade. Então, os técnicos industriais, ele tem desejo dessa situação, ele tem desejo de ver a cidade dele bem melhor. Posto de saúde, que é o que a gente mais também pode melhorar, né? E os técnicos industriais podem sim fazer reformas de postos de saúde para que o município possa entregar bons serviços à população. Conservação de vias, estradas, principalmente estradas vicinais do interior, estradas que levam ao município a outro, na condição de precariedade, e a gente pode ter, sobre a responsabilidade de um técnico industrial, em estradas e pontes, fazer novas estradas, fazer a conservação das estradas. Ruas sem pavimentação. Nós temos aí, a gente sabe que no passado as ocupações irregulares ainda hoje acontecem, e os técnicos industriais, eles podem fazer algumas coisas que hoje tem a coqueluche do momento colocada, que é o REURB. Nós tivemos lá implantado em 2001 a regularização fundiária rural, né? Todo mundo que é proprietário rural sabe o que aconteceu. O prazo, ao longo do tempo, foi feita a regularização com georreferenciamento e tudo mais. E agora a lei trouxe o REURB, que é a regularização urbana. A regularização urbana, se ela for de caráter social, ela deve ser bancada pelo Estado, né? Seja federal, estadual, municipal, com registro e com a emissão da escritura e com registro do título de propriedade dos cartórios de registro de imóveis, e vai trazer dignidade, e aí as pessoas, com o título do seu terreno, da sua casa, de posse, você vai começar a falar em urbanização de vias, de bairros, e aí aquele cidadão que não tinha endereço de rua, número de casa, não tinha nada, ele passa a ter o endereço, ele adquire cidadania. E nós, técnicos industriais, podemos fazer tudo isso para atender a sociedade. Tudo que nós estamos falando aqui são atribuições que levam melhoria de vida à sociedade, aos cidadãos. E é isso que a gente tem que trabalhar para melhorar o Brasil e com um custo do Brasil menor. O Brasil precisa reduzir custo, porque ninguém aguenta mais pagar imposto, mas também, se a gente não reduzir o custo, a gente não consegue fazer o mais com menos. Então, a gente precisa reduzir custos. E é aí que o técnico industrial começa a atuar nas prefeituras, com menor custo, sendo, inclusive, se for possível, funcionário da prefeitura. Um técnico em edificações, a gama de atividades que ele pode desenvolver, com reformas, com pavimentação de vias, com o próprio REURB, se ele tiver especialização em georreferenciamento, ele pode atender uma série de atividades dentro da prefeitura, um único técnico e morador do município. Ele é cidadão municipal com interesse no município se desenvolver, porque é a cidade dele, e com custo menor. Essa é a oportunidade, né? E aí nós temos ruas sem pavimentação e as ruas calçadas, a escassez de iluminação pública, e aí nós temos os técnicos industriais podem ser responsáveis técnicos também pela iluminação pública do município. Ele pode fazer estudos de luminoteca, de luminosidade, onde é que ele vai aplicar as novas tecnologias, se vai ser lâmpada de LED, quanto é que custa fazer o projeto e saber aonde buscar esses recursos. Tem um outro detalhe que são as autovistorias em edificações, né? Nós temos os nossos prédios já com algum tempo de vida, né? E a gente tem que fazer a autovistoria. Ela é de responsabilidade do síndico. O síndico que é responsável pela segurança da edificação multifamiliar. E os técnicos podem fazer essa inspeção de autovistoria. Se o prédio está em condição de receber os moradores, ou se ele precisa passar por alguma reforma de estrutura, né, para poder receber
e permitir que aqueles moradores ali residam em segurança. É preciso fazer auto-vistoria, pessoal. Se a gente for no Rio de Janeiro, se a gente for em Salvador, que são as cidades antigas que a gente tem, os centros históricos das grandes cidades do Nordeste, a gente vê muitas construções da época do nosso império, são construções que estão lá tombadas, e é preciso a gente, e ainda algumas ocupadas, e a gente precisa levar condição de segurança à população, e o técnico industrial pode fazer essa auto-vistoria. E os bairros de baixo poder aquisitivo, de ocupações, que tem lá, infelizmente ainda, compatriotas nossos residindo em barracos de lona, em barracos de tábua, em favela, que é uma coisa que a gente não pode aceitar enquanto cidadão brasileiro, que os nossos irmãos brasileiros vivam nessa condição. Nós podemos lá, com o poder público, o profissional técnico industrial, e contribuir para que a gente possa levar dignidade e cidadania em fazer pavimentação de ruas, fazer reformas de prédios, colaborar com a administração, senhores vereadores, para que a gente possa, de fato, levar cidadania e melhorar a qualidade de vida do nosso povo. E, por fim, são os lixões. Esse grande desafio do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que atinge todos os municípios, atinge todos. Nós temos lá os lixões a céu aberto, e a gente precisa transformar esses lixões em usinas de tratamento, em processo de reciclagem, reutilização, reaproveitamento. E os técnicos em meio ambiente, técnicos em controle ambiental, têm capacidade de ajudar os municípios a resolver essa situação, em fazer essa triagem, separar esses materiais. Aqueles que forem possíveis você reaproveitar, reciclar, reorganizar, você faz. Aqueles que têm que ser incinerados ou descartados de outra forma, eles têm pleno conhecimento e capacidade para fazer isso de forma segura e para que leve segurança à sociedade, para que não fique aí depois um local contaminado, contaminando a população como um todo. Essa apresentação aqui, simples, singela, ela vem ao encontro daquilo que a gente vem falar sobre como os técnicos podem contribuir para o desenvolvimento do município. Os técnicos industriais, eles estão presentes, muitas vezes estão dentro dos nossos lares e a gente não sabe as atribuições e como eles podem contribuir para o desenvolvimento do nosso município. Os grandes municípios, eles têm recursos para poder contratar grandes empresas, fazer consultorias, mas os pequenos municípios, 5.000 habitantes, a fonte de recurso é escassa. E a Câmara de Vereadores, como órgão legislativo que aprova o orçamento do município, que fiscaliza a aplicação de recursos, ele também tem que contribuir para que esses recursos sejam bem aplicados. E aí vem o técnico industrial. Ele pode fazer todo esse trabalho a um custo mais barato, residindo no município, com interesse na causa de fazer, e isso vai transformar a sociedade daquele local, né? Mas, para tanto, a gente precisa, primeiro, que o município se adeque à legislação, precisa reformar a lei do município para botar ali de que ele é permitido ao técnico industrial fazer o trabalho, que inseriu o termo de responsabilidade técnica, um documento de responsabilidade técnica. Meu amigo, lá de Itapemirim, você é de Itapemirim ou é de Marataízes? Que lugar de Itapemirim? Da Vila? Eu morei em Marataízes, se você não sabe. Mas não fui plantador de abacaxi de Marataízes. Mas eu morei na época que era um município só, eu morei em Marataízes, lá em 1990. Tem peixe também, peruá não falta, né, meu amigo? Então, o que é que precisa também fazer? Os pregoeiros dos municípios precisam, no termo de referência
ou quem quer que seja lá que prepare o termo de referência, os preueiros, entender que os técnicos industriais têm atribuição de determinadas atividades, no limite da formação, no limite da lei, eles podem fazer. Volta e meia nós temos que impugnar alguns editais para que insira a oportunidade do técnico industrial realizar aquela atividade. E o que isso leva quando a gente impugna edital? Atrasa o desenvolvimento. O CFT e os CRTs não têm interesse em ficar impugnando edital, mas nós temos interesse que os editais de concorrência pública saiam corretos, inseridos ali a categoria dos técnicos industriais. O plano de manutenção, operação e controle dos sistemas de ar-condicionado e climatização podem ser realizados pelos técnicos industriais. Todo órgão público, toda instalação pública, com condicionamento de ar acima de 60 mil BTUs, 5 toneladas de ar comprimido, ele pode, por obrigação, ele tem que ter por obrigação, o plano de manutenção, operação e controle da qualidade do ar. Bancos, hospitais, a própria prefeitura, a própria Câmara de Vereadores, precisa de ter o PMOC para controle da qualidade do ar. E os técnicos industriais podem fazer esse plano de manutenção, operação e controle. Isso é um plano, não é simplesmente chegar lá e limpar o filtro. Isso tem periodicidade, tem tipos de produtos que você tem que aplicar. A gente vê isso acontecer nos centros cirúrgicos, nas UTIs, mas muitos municípios ainda a gente não vê lá no edital a aplicabilidade do técnico industrial em mecânica, em refrigeração, em climatização, em mecatrônica, poderem trabalhar a um custo menor. A um custo menor. Isso leva a facilidade, gera economia, e é uma concorrência direta. Né? A concorrência ela é boa por isso. A permitir a concorrência, você traz condições iguais, entrega de serviços iguais e a preço mais barato. Então, você é agrimensor? O agrimensor está incluído dentro do REURB, que a gente falou. Certo, CFT? Parabéns. Você mora onde? Alfredo Chaves? Coisa boa. Alfredo é da terra dos PIN? Hein? Você é da terra dos PIN, lá de Matilde? Ah, então tá bom. Tá combinado. Tá vendo aí, nós temos técnicos industriais nesse imenso Brasil. Mais de 870 mil técnicos industriais. E o técnico de agrimensura que está ali, ele pode fazer o REURB porque ele é habilitado perante a lei. Ele pode fazer, ele vai trazer soluções sociais ao município a custo mais barato. O REURB-S, que está lá na lei, que é o REURB social, de caráter social, ele pode ser realizado por um técnico industrial em agrimensura, em geografia, em cartografia, a um custo menor. Essa é a nossa vontade. E o que isso traz? O documento de responsabilidade técnica, o termo de responsabilidade técnica, ele garante ao tomador de serviço que o responsável técnico assume a responsabilidade civil e criminal sobre a atividade que ele fez. Porque, gente, pela nossa lei, quando a gente não contrata um profissional habilitado, seja nas suas diversas modalidades, o responsável por aquela obra, por aquele projeto, é o proprietário. Você vai fazer uma casa, um exemplo. Não tem um responsável técnico por aquela casa, um engenheiro, um arquiteto ou um técnico. E aquela obra entra em colapso, acidenta alguém, tem um falecimento de alguém. Se tiver um responsável técnico perante a lei, vai se apurar as causas. O projeto está certo, a execução está certa, o modelo de construção está certo. Quem é o responsável por isso aqui? Onde é que foi o ponto de erro? Mas se não tiver esse profissional responsável para assumir essa responsabilidade civil e criminal, quem responde por isso é o dono da obra. Ele, além da obra dele, vai ter que responder por aquele acidente que aconteceu. Então, pessoal, a emissão do documento de responsabilidade técnica
ela é muito importante, ela é obrigatória por lei e dá garantia ao tomador de serviço, seja em qual profissão for, tem que ter o profissional responsável técnico. Vida que segue, vocês vejam hoje as farmácias, todas as farmácias têm que ter um farmacêutico. Enquanto a farmácia estiver com a porta aberta, tem que ter um farmacêutico ali dentro responsável por aquilo dali. Da mesma forma, as obras de caráter industrial, né? E por que industrial? Porque industrial nós temos três cenários econômicos, que o nosso arranjo produtivo. Ele se dá na agricultura e extração, né? Que é o primário. O secundário é a indústria de transformação. E o setor terciário, que é comércio e serviço. Então, a nossa economia ela se organiza no setor primário, setor secundário e setor terciário. Setor primário, o setor de produção agrícola e extração. O setor secundário é o setor industrial, e aí incluídos os técnicos industriais, porque é a indústria da construção civil, é a indústria da energia, é a indústria mecânica, é a indústria de fabricação de navios, é a indústria. Então, por isso, técnico industrial. E tem setor terciário, que é também o comércio e serviços, que toda cidade aí depende de técnico na área de serviços. Técnico em gás, né? Nós vemos aí que Petrobras ou outras empresas já têm gás encanado nos municípios. Quem é que vai ali dar garantia, fazer teste de estanqueidade, garantir que aquilo dali é seguro a população residir nas imediações ou na própria casa? Mas, para tudo isso, Luizinho, nós precisamos que as leis municipais se adequem para o novo documento de responsabilidade técnica, que as leis municipais chamem a atenção do processo licitatório para que inclua os técnicos industriais naquele processo, porque os técnicos industriais conseguem fazer o mesmo serviço, com a mesma qualidade, a custo mais barato. Vocês sabem por que isso, gente? Porque quem vai lá com a caixa de ferramenta para fazer as coisas sou eu, é o colega ali que é técnico de agrimensura, nós que vamos lá, eu sou técnico de eletrotécnica, ele é técnico de agrimensura, o outro colega lá em cima é técnico de eletrônica, somos nós que vamos lá. Eu formei na Escola Técnica Federal do Espírito Santo, em 1983, tem 42 anos de formado, exercendo a profissão. Isso me dá uma condição de que o que eu vou fazer, além de ter o banco da academia, me dá a experiência de 40 anos de execução de tarefa. Eu não estou falando que nós não temos capacidade técnica, temos capacidade técnica de fazer. O que a gente precisa é de ter reconhecido esse direito do trabalho nos municípios. Eu queria pedir aos nobres vereadores que aqui representam todos vocês, né, os nossos vereadores municipais, quero agradecer que vocês estejam aqui, agradecer à União dos Vereadores do Brasil pela oportunidade de estar aqui fazendo essa palestra para vocês, levando ao conhecimento dos senhores vereadores a existência dos técnicos industriais, a habilitação profissional, né, o documento de responsabilidade técnica, como eles podem melhorar a vida dos municípios, e a gente precisa da Câmara de Vereadores. Vocês precisam ajudar a população a dizer que os técnicos existem e que podem fazer o trabalho e com garantia daquilo que fazem. Então, eu quero deixar aqui meu muito obrigado a vocês todos. Quero externar que nós, do Conselho Federal dos Técnicos e o Conselho Regional dos Técnicos, estamos à disposição de todos vocês. A hora que precisarem, nós estamos aqui no edifício Oscar Niemeyer, em Brasília, né? Nós somos parceiros da União de Vereadores do Brasil. Podem fazer contato com eles, eles fazem contato conosco, e nós vamos até vocês, vamos até a Câmara de Vereadores, vamos levar conhecimento, vamos trocar experiências, vamos fazer encontros, para levar o conhecimento, para levar possíveis soluções aos municípios e aos vereadores, para que possam, no trabalho legislativo, contribuir para que a cidade melhore. Muito obrigado a todos.
Oi? Ah, tá. Muito obrigado. O meu amigo aqui falou aqui para mim o seguinte: nós temos comemorado o Dia do Técnico Industrial, é dia 23 de setembro. Em 1909, o presidente Nilo Peçanha, ele criou as escolas de aprendizes e artífices. Nilo Peçanha foi um presidente de Campos dos Goytacazes, assumiu um mandato complementar e criou a escola de aprendizes e artífices. Então, dia 23 de setembro de 1909, ele assinou o decreto criando as 17 escolas técnicas, as primeiras. E nós temos como Dia do Técnico Industrial o dia 23 de setembro. O saudoso senador Gerson Camata emitiu o projeto de lei, foi aprovado no Senado, na Câmara, e foi sancionado pelo governador, pelo presidente Lula, o dia 23 de setembro como Dia do Técnico Industrial. As câmaras de vereadores também podem buscar esse dia e trazer para elas, buscar experiências de escolas técnicas no município, seja do Senai, seja do Senac, seja do IFES, dos institutos federais, sejam particulares. Isso muda a cidade. Pequenas cidades, elas vão ter um boom de desenvolvimento quando as escolas chegam. Primeiro que vai ter professores, vai ter que fazer escolas, montar laboratórios, a vida se transforma naquele município. A gente vê o município se desenvolver a partir da inclusão de escolas técnicas. E não é preciso fazer muita obra, não, vereador. A prefeitura tem escolas municipais. Pode fazer convênio com a rede, com o Sistema S, pode fazer convênio com os institutos federais e formar salas descentralizadas. Botar a escola para fazer a aula teórica aqui e as aulas práticas levar para os laboratórios dos institutos federais, dos Senais e outros afins da rede estadual. Você consegue botar cursos técnicos na sua cidade sem muito investimento, basta querer. É preciso fazer isso. O Centro Paula Souza, a rede estadual de São Paulo, tem esse programa. Tem expertise de longa data nesse tipo de programa, que são as salas descentralizadas. É preciso levar conhecimento. Você formou um menino com 18 anos, ele já está no mercado de trabalho, já está produzindo, já está ganhando o dinheiro dele, botando no bolso, não está enfrentando mais droga. Se ele depois entender que é preciso continuar os estudos, é legítimo, continue, mas a gente precisa dar esperança, botar o pessoal para trabalhar, dar condição dele ganhar o dinheiro dele para ele poder. O pai vai ficar muito feliz de ver o filho trabalhando. Então, pessoal, eu peço que vocês reflitam sobre isso, a oportunidade de inclusão social que o ensino técnico proporciona na vida do jovem. Pensem nisso, reflitam. Nós, do Conselho Federal dos Técnicos e dos Conselhos Regionais dos Técnicos, estamos à disposição dos senhores para poder a gente conversar mais, esclarecer dúvidas e levar adiante um projeto de nação que esse nosso Brasil precisa. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Bernardino José Gomes, diretor de Fiscalização e Normas do CFT. Registro aqui também a presença do Valdivino Carvalho, diretor administrativo do CFT. Convido agora para que faça a entrega de um certificado ao Bernardino, o vereador Gutenberg Cunha dos Santos, de Valente, Bahia, ali no meio do palco, por gentileza, para foto. E quem fará a entrega do certificado aí, a de uma lembrança também para o nosso outro convidado, né? É o vereador José Ailton. É isso, de Pernambuco? Pode fazer a entrega para o nosso convidado também. Obrigado, Bernardino. Obrigado pela explanação. Ele que é diretor de Fiscalização e Normas do CFT. Obrigado aos vereadores que compuseram esse palco. Podem descer, por gentileza. Quero registrar aqui que às 2h15 da tarde nós teremos a presença do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Também estará por aqui para brilhantar o nosso evento.
Aproveitar aqui e dar mais alguns recados para vocês. Registrar a presença aqui das câmaras. Não tenho como registrar o nome dos vereadores, pessoal, senão é